Catequista 50 a mais, vamos conhecer no dia de hoje a história de Maria Olinda Davantel, da paróquia São Sebastião de Faxinal, que é catequista há 77 anos. E também a história da sua filha, a Mariana Conceição Davantel Boscardim, que é catequista na Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes há 56 anos. Hoje nós estamos aqui na cidade de Faxinal, especificamente na paróquia São Sebastião, nesse lugar muito bonito que vocês podem ver. Também com um braço emprestado da nossa querida Catedral Diocesana de Apucarana, porque nós vamos conhecer a história de duas pessoas que a gente pode dizer que são das mais experientes aqui na nossa diocese, quando se diz missão de catequese. Nós também temos hoje uma conversa em família, porque a catequese também vai se passando de geração em geração. E nós vamos conhecer então hoje duas pessoas incríveis, a dona Maria Olinda e a sua filha Mariana, que é lá da Catedral de Apucarana. Maria Olinda. Virgínia, tudo bem? Pois é, nós estamos realmente na Semana da Família, então vamos falar da família catequistas, né? Minha avó foi catequista, que foi a minha catequista, minha mãe foi catequista, eu ainda sou catequista, minha filha, Mariana, catequista, a Paula também foi um pouco, mas deixou, não fez o jeito dela. Já tenho duas netas catequistas e gostoso é que a minha bisnetinha, que tem 11 anos, disse que também vai ser catequista. Que bom, né? Assim é a vida. Vamos continuando, vamos vivendo a nossa vida, procurando viver os ensinamentos que Jesus deixou e mandou que a gente fizesse. E Mariana, como é isso de ter herdado essa coisa tão bonita, esse tesouro precioso que vem da mãe? Tudo bem, Virgínia? É uma responsabilidade muito grande, né? A gente pode dizer que está no DNA, né, da gente. E é um compromisso, porque a minha avó foi uma catequista que também me catequizou e que me deixou assim muitas lições. E minha mãe um exemplo, né, de catequista. Então a responsabilidade da gente aumenta e muito. E nós estamos aqui também preocupados em deixar para os nossos descendentes esse DNA. Gente, só para vocês terem uma ideia do tempo de catequese que a gente tem aqui, se a gente somasse, computasse, né, em tempos corridos, nós teríamos aqui mais de 100 anos de dedicação à catequese. Mas a Maria Olinda tem 77 anos de catequista, né, servindo como catequista, e a Mariana 56. Como eu disse, são umas das mais experientes. A Maria Olinda, com certeza, a mais experiente da diocese, e a Mariana no rastro dela. Então eu vou deixar que elas mesmas contem um pouquinho da história delas, né, de como elas ingressaram na catequese, como é que foi essa vida de catequese. Vou começar pela Maria Olinda, pode ser? Então, Virgínia, a minha história começou assim. Minha mãe era catequista e a minha irmã estava fazendo catequese, que é 5 anos mais nova do que eu. Meu primo, era uma turminha pequena. E minha mãe um dia resolveu que ela não ia dar mais catequese. Disse para mim, você que vai. Eu tinha apenas 13 anos, vixe, mas fiquei toda feliz. Meu Deus do céu, pus a minha melhor roupa e fui ser a catequista. Gente, se eu fiz bem feito ou mal, não sei. Eu procurei fazer tudo que eu sabia. Mas fizeram a primeira comunhão, continuaram, graças a Deus, firme na fé. E depois eu continuei. No outro ano já eu mesmo fiz questão de ter uma turma. E a catequese foi muito importante para mim. Me deixava assim bem satisfeita, feliz. Eu estava lá no Campinho, quando eu comecei no município de Arapongas. A igreja, quando chegava no sábado, eu ia até encerar a igreja, o assoalho, para no domingo, depois da catequese. Coitadinho deles, muito deles até escorregava. O sapatinho, mas estava eu lá toda bela e formosa na igreja, dando a catequese. E aí foi.
E também o que me marcou muito a catequese foi que ela me ajudou a achar meu marido. Vocês imaginam só? Eu estava com uma turma onde minha irmã estava, a mais nova daí estava na minha equipe, que é de 31 catequizandos, como eu tenho uma fotografia deles ainda. Eu, ainda menina com uns 16 anos, para quase 17, e fui para Arapongas para falar com o Padre Bernardo para que dia que ele poderia fazer a primeira comunhão das minhas crianças, porque eram bastante para levar para Arapongas. Daí quebrou o ônibus, não podia ir de ônibus, passou um rapazinho lá de carro, num carro bonito, lindo, bem chique, ofereceu carona. Mas me imaginem, uma menina moça ir de carona com o rapaz. Mas eu não estava sozinha, estava com uma senhora. Fomos. E nisso nós conversamos um pouco, mas muito pouco. Não fiquei nem sabendo o nome dele, que era um nome esquisito. Era Tarsino, mas eu não sei se eu entendi Tarsílio ou Darcílio, não entendia direito. Chegamos à frente da igreja, ele disse para mim que você vai fazer o que aí na igreja? Falei, vou marcar a data do meu casamento. Ele fez uma cara feia de casamento. Falei, já é assim, senhor. E disse. Só que engraçado que daí 9 meses, aquela igreja que eu entrei só com uma senhora, e saí dela também, eu saí daí nos braços dele. Nós estávamos casados. Foi muito bom, graças a Deus vivemos 70 anos e 2 meses e 12 dias casados. Fomos muito felizes, que até agora, para falar, me arrepio. Faz 2 anos que ele voltou para o pai, que eu espero, que ele foi um bom marido, um bom pai. Muito justo, muito honesto, simples, mas muito bom. E assim minha vida continuou, dando catequese. Na catequese nós trouxemos o movimento familiar para Faxinal. A gente ajudou na JUCAF, né? Que vocês foram os fundadores da JUCAF, Juventude Católica de Faxinal. E sempre, depois trabalhando no cursilho, busquei sempre por fazer o possível para poder catequizar. Sempre tive turmas bem grandinha, porque na época tinha poucas catequistas e muitas crianças, que hoje tem bem poucas, né, para os filhos. Teve um tempo que eu tive 2 turmas, porque tinha 2 netos em época de catequese. Um estava na segunda etapa, outro na primeira. Imagine você que eu podia ficar só com um. O outro dizia assim que daí eu gostava mais dele. Então eu peguei as 2 turmas. Depois, mais tarde, tudo foi acontecendo, fui trabalhando, fui coordenadora da catequese por 10 anos. A gente, Virgínia, tinha dificuldade, não é como é hoje, que a gente tem bons livros, boas orientações. Bom, a minha bibliotecazinha está cheia de livros para catequista. E sempre procurei me esforçar a fazer o que eu podia. Daí, agora, ultimamente, eu me senti bastante cansada, com um pouco medo do frio. Eu comecei a dar catequese em casa, porque era difícil, eles tinham que vir naquele horário, das 5h30 às 6h30. Justamente no inverno aqui em Faxinal é bem friozinho. Então, eles que vinham lá em casa. Eu sempre gostei de convidar os pais, mesmo que hoje, eu ouvindo aqueles encontros, falei, meu Deus, ainda graças a Deus que alguma coisa eu fiz igual. Mas em cada encontro, Virgínia, te digo, eu cresci um pouco mais na minha religião. Estou com dó, que já estou com 91 quase, que acho que não vou aguentar fazer o que eu aprendi nesses 8 encontros. Mas vou fazendo o que posso. Ela já faz o que aprendeu e o que vive em todos os seus encontros. Eu preciso registrar esse testemunho. Olha que coisa bonita. A família toda se moldou a partir da catequese. Por isso que a gente está tendo uma conversa em família aqui. E acho que o Alessandro não conseguiu captar os nossos olhares, mas os olhos encheram de água aqui nas 3, falando desses momentos bonitos. Eu me lembro, logo que o seu marido faleceu, e é esse testemunho que eu gostaria que ficasse para a gente.
Eu conheci a Maria Olinda no Cursílio há muitos anos atrás e eu sempre tive muita vergonha de falar na presença dela, porque ela é uma palestrante, ela é muito conhecedora da nossa igreja, da nossa religião. Eu sempre tive muita vergonha de falar na frente dela. E a minha grande surpresa é que na primeira formação que eu vim fazer aqui em Faxinal, quem chega, Maria Olinda, com 88 anos na época, né? 88 anos, ainda participando de formação. E ela acabou de dizer isso que é fundamental dentro da nossa catequese. Nós precisamos, para catequizar, nos formar, conhecer nossa igreja, conhecer Jesus Cristo. E ela nunca perdeu isso, né? Eu morrendo de vergonha de ter que falar na frente dela e ela ali veio para me ouvir. E nesse dia também a gente viveu uma situação bem engraçada, porque ela tinha sido tirada do grupo do WhatsApp das catequistas. E ela foi dar bronca na Juliana, a coordenadora, que por sinal é sobrinha dela, olha a família de novo, que por sinal é sobrinha dela, por que é que ela estava fora do grupo? E a Juliana explicou que eles estavam respeitando o momento de luto dela, porque afinal de contas fazia só 20 dias que o tio havia falecido. E a bronca dela foi muito engraçada. Olha, eu conheci o meu marido na catequese, ele morreu, mas eu continuo catequista. Como que eu vou ficar fora do grupo? Não, ele está lá em cima me apoiando ainda. Pode ficar tranquila que eu vou continuar fazendo a minha missão com ou sem marido. Eu ria muito disso, de ver ela dando bronca na sobrinha, mas ainda marcando isso, de que ela estava participando de uma formação e ainda estudava. Como a gente vai continuar em família, eu vou pedir agora para você, Mariana, contar como é que foi que você se enrolou com essa catequese. É claro que a minha história não é tão longa como a da minha mãe, né? Mas também comecei aos 14 anos, foi a convite da irmã lá do colégio, a irmã Silvia, lembra dela? E ela chegou e perguntou quem queria ajudar nas aulas de catecismo. Naquele tempo ainda se chamava aulas de catecismo. Claro que já levantei a mão, né? Aí ela disse, é para auxiliar. Mas já no terceiro encontro ela já me abandonou lá sozinha. E lá fiquei com as turminhas e com 15 anos já estava preparando para a Crisma. Aí vieram os movimentos jovens, o TLC. Depois, então, quando a gente participou do TLC, já foi considerada meio mais mandoninha um pouco. Aí a gente já assumiu mais de uma turma. Enfim, quando eu fui fazer faculdade em Curitiba, a gente já era um pouco conhecida nesse ambiente de encontros jovens, né? E lá nos chamaram já para fazer parte. Já na semana que nós chegamos lá em Curitiba, nós já fomos fazer o movimento jovem com a equipe de Apucarana, lá no Colégio das Irmãs, porque eu morei no pensionato das Irmãs da Sagrada Família, onde também tinha o convento das noviças, e participaram 80 meninas daquele nosso primeiro encontro. E passaram-se algum tempo, os seminaristas estiveram lá no colégio perguntando se tinha alguém que pudesse fazer palestra e já me convidaram e eu passei 3 anos então trabalhando com seminaristas redentoristas. Nós fazíamos encontro todos os fins de semana nos colégios e vários colégios religiosos de Curitiba. Depois que voltei a Faxinal, continuei na catequese, a gente continuou envolvido nos movimentos de igreja, sempre ligado, né? Não tinha como, né? A mãe não permitia que fosse diferente. Não, a gente fazia parte porque gostava mesmo. E aí, quando eu me casei, fui morar em Apucarana e lá também logo que chegamos, já fomos procurar onde poder exercer essa nossa missão de catequista. Por mais de 25 anos fiquei lá na catedral e sempre mais voltada para os catequizandos de Crisma. Sempre me identifiquei com os adolescentes. Mas a vida tem, né, suas voltinhas e ao me mudar de bairro, da cidade, eu fui parar lá no Cristo Profeta e eu me identifiquei e quis ficar com uma turminha que estava iniciando. E aí veio a pandemia, e aí nova situação. Enfim, hoje nós estamos lá no condomínio com 4 turmas de catequese e fazendo uma catequese assim, uma catequese doméstica, se é que eu posso chamar, porque a gente, além de recebê-los na minha casa, nós fazemos questão de envolver as famílias. Então, nós temos, por exemplo, Via Sacra no condomínio,
Agora em Corpus Christi nós fizemos lá a nossa mini procissão de Corpus Christi. A gente procura trazer as celebrações, os encontros celebrativos, né, com a participação de todas as famílias, de toda a família. Todos os pequenininhos participam, os grandinhos também. Então é uma experiência nova. Estamos aí, envolvidos com a catequese, à disposição até quando Deus quiser. Não disse que é uma história muito bonita? E aqui eu aproveito também para falar dessa questão formativa também. Muito interessante, eu conheci a Mariana há muitos anos atrás, fazendo o curso de teologia para leigos, né? Acho que foi a primeira ou a segunda turma de teologia para leigos da Diocese de Apucarana, e naquele tempo ela já dizia que ela queria estudar mais porque ela era catequista. Mas olha bem, logo que tivemos que assumir a coordenação, eu vi a Mariana sendo catequista na Cristo Profeta e sendo catequista na Catedral. E a minha surpresa é que a Mariana ia para a formação nas duas paróquias, até mesmo quando a formação era com a mesma formadora sobre o mesmo assunto. Mas sempre teve esse princípio herdado da mãe. Para ser catequista, a gente precisa se formar, porque afinal de contas, nós anunciamos aquele que é o mais importante, aquele que é o maior, aquele que é a própria encarnação do amor. E para fazer isso, nós precisamos também ter muito amor. Não é isso mesmo, Maria Olinda? Sim. Eu também quero te dar um testemunho que eu fiquei assim, muito emocionada. Fui em Chapadão, Mato Grosso, e lá não encontrei com que foi meu catequizando. Daí, quando ele soube que nós estávamos na casa do meu neto, ele veio lá, ele e a esposa. Então ele foi e disse, né, a senhora foi minha catequista e tal. Falei, tudo bem, meu querido catequizando. E como é que está o que você aprendeu comigo? O que nós aprendemos junto? Porque a gente aprende junto com os catequizando, né? Mentira que a gente ensina, não. A gente vai ensinar e aprende mais. Daí ele disse assim, em Londrina nós fazíamos parte do dízimo. Em Campo Mourão nós fazíamos parte da pastoral familiar. Agora aqui nós fazemos parte da pastoral do banco. Falei, que beleza, o banco tem pastoral aqui? Tem. Vou eu e minha mulher e minha filha, ficamos sentados no banco. Mas eu achei tão engraçadinho aquilo, tão feliz. Agora, outro dia também, perguntou um rapaz ali no Rotary, um senhor veio, um rotariano, e na hora de falar, disse, estou feliz, encontrei com a minha catequista, a dona Maria Olinda e tal. Daí, terminamos a reunião, eu fui cumprimentá-lo e tal. Eu falei, daí, encontrou com a tua catequista, e como é que está o que você aprendeu de catequese? Ela disse, estou procurando viver, estou indo na missa, estou indo sempre. Falei, então tá bom. Procura viver mesmo. E os filhos? Estão indo para a igreja também. Então, verdade ou não, mas eu fiquei feliz, tá? E eu gosto muito. Peguei uma vez uma turma que foi desprezado, que a catequista quis largar, porque eles eram muito ruins, é turma para crisma. Inclusive, uma até era sobrinha da minha irmã, e ela era catequista dele. Falei, pode me dar para mim. Olha, Virgínia, são os que até hoje me chamam de vó e quando encontra comigo me abraça, me beija e tudo, aquela alegria. Fiz eles, uma noite nós íamos fazer retiro aqui na chácara. Trouxe eles, pousamos aqui, dei janta para eles, fizemos retiro, houve oração, houve brincadeira, plantaram árvores, que agora que se subir tem uns pés de framboião que eles plantaram. E pousaram, ficaram aqui tanto felizes. Dormiram um tanto no chão, outro nos quartos e nas camas. Eu sempre fiz assim, sabe? Convidei as mães também para fazer uma reunião lá em casa. Daí uma das mães disse assim, minha filha mais velha vai se casar, mas ela está tão triste, porque o noivo dela é evangélico e ela não queria deixar a igreja. Daí eu falei para ela que então ela falasse com a filha, falasse com o noivo, eles fariam um casamento, o casamento valeria para ela e ele não. Ela poderia continuar na igreja dela e ele até resolver, né? E ela foi e contou para a filha, mas a filha ficou tão feliz. E olha, até hoje a menina agradece. Então, por isso, digo assim, às vezes a gente pensa que não está catequizando, mas não você conversar,
você escapa uma palavra, um conselho que ajuda, né? Então é que nós não devemos ter nunca preguiça. Deixa eu interromper a senhora, porque a senhora tem muita história para contar, né? E a senhora vai acabar ficando rouca aí, né? Então, agora minha mãe falando de testemunho, então eu tenho um fato também que eu gostaria de te contar, tá, Virgínia? Porque durante 8 anos a gente trabalhou com a Guarda Mirim. Nós fazia catequese na Guarda Mirim, que eram 120 meninos de faixas etárias diferentes e de outras religiões. Então o comandante, na época o comandante Gilberto, ele pediu para a gente que fosse assim bem eclético, né, no falar e tudo mais. E naquela preocupação do que passar para eles, nós pegamos a Bíblia e vamos contar as historinhas da Bíblia, né? E eu conseguia, graças à ajuda de uma cassete, umas fitas de videocassete, umas musiquinhas sobre Bíblia e contando as histórias bíblicas, né? Principalmente as do Antigo Testamento, e eles ficavam muito quietinhos, muito quietinhos. Depois eu fiquei sabendo que o chefe, o tenente, estava lá atrás, mas tudo bem, eu achava que era por conta do interesse pela história. E passaram-se mais de 20 anos, uma ocasião no Palácio do Comércio, ali subindo no elevador, o assessorista estava com uma Bíblia na mão. E eu olhei, ele vendo a Bíblia, falei, nossa, que bonito, o senhor está lendo a Bíblia? Ele olhou para mim, claro! Catequista, eu aprendi com você que contava as historinhas bíblicas para a gente lá na Guarda Mirim. Esse dia eu fiquei emocionada, eu juro para você. E vocês duas também, nesse tempo todo de caminhada, acho que vocês passaram por quase tudo na catequese. Alessandra, eu consigo mostrar essa foto aqui? Olha só que coisa boa. Essa aqui é a foto da turma, né, Maria Olinda? Da turma que você tinha ido conversar com o Padre Bernardo, onde você conheceu o seu esposo, né? Essa foto é lá do Campinho de Arapongas, né? E para quem começou aqui ainda com esse grupo, na foto preto e branco, como foi passar por todo esse período, por toda a transformação que a gente vê na catequese? E também, né, já perguntando para as duas, a importância da gente ir se renovando na forma de anunciar o Evangelho. Eu estou achando, Virgínia, que agora está mais fácil. Muito mais fácil, porque a gente tem mais orientação, tem mais conhecimento. Eu acho assim que as crianças também parecem que são mais ativas, só que a gente também tem que estar preparado. Porque outro dia eu perguntei para as crianças, falei, vamos ler agora o Evangelho de São Marcos. Daí eu disse assim, falar em São Marcos, vocês sabem quem foi São Marcos? Era tudo quietinho, ninguém sabia. Daí meu neto ergueu o dedinho. Eu fiquei toda feliz, falei, nossa, meu neto sabe. Falei, quem foi, Murilo? Fala. Ele disse assim, o goleiro do Palmeiras. Então, assim, sabe, gente, a catequese é gostosa, de vez em quando a gente faz. Falei para o meu, outra vez, uma turma que fez a primeira Eucaristia, falei, olha, é costume lá em casa, todos os filhos que fazem a primeira Eucaristia, fazer as 9 primeiras sexta-feiras do mês, e falei sobre o Sagrado Coração de Jesus, das promessas. Mas vocês vão fazer as primeiras sexta-feiras de cada mês e tal? Todo mundo ergueu a mão, um não. Falei, você, Biel, por que não ergue a mão? Ah, vó, porque eles me chamam também tudo de vó, mas eu era a avó dele mesmo. Ah, vó, nem um mês tem 9 sexta-feira. Então é assim, sabe? A gente passa gostoso o tempo com eles. Mariana, sua vez, como é ter conhecido toda a evolução da catequese? Olha, vou partir de trás para frente. Hoje em dia, eu acredito que nós, com todos os recursos que nós temos acesso a todo tipo de informação, nós temos a internet para nos apoiar. Os nossos encontros precisam ser mais atraentes. E principalmente pela motivação que as nossas crianças já têm, eles são muito estimulados. Se nós ficarmos no tradicional, se nós ficarmos naquele... cristão. Isto, os nossos catecismos de antigamente, é claro que nós não vamos conseguir atingir.
E por outro lado, se nós fugirmos da doutrina, do que é a base, do que é a estrutura, também podemos cair num outro exagero. Então é preciso uma formação profunda, é preciso um preparo muito grande. Eu não consigo, nenhum encontro eu consigo dar esse encontro a contento se eu não me preparar. Eu preciso, eu digo sempre, eu gasto o mesmo período que eu fico com as crianças, eu gasto preparando. E hoje em dia, claro que eu disponho de mais tempo, né? Agora já uma senhora aposentada, né? Eu me dedico bastante. E aí eu fico até perdida com tantos recursos, né? Porque a internet nos oferece muita coisa. Nós temos muitos livros bons, muitos livros bons. E agora volto a falar então da formação que nos foi oferecida, né? Como é bom ver sobre um outro prisma, sobre um outro ponto de vista. E a gente volta àquela velha tônica. Quanto mais se conhece, mais se ama. E precisamos conhecer para melhor amar, para melhor poder transmitir. Agora quem está tendo catequese é a gente, né? E a Diocese de Apucarana como um todo, ouvindo esses testemunhos maravilhosos. Maria Olinda, eu vou mostrar mais uma coisinha aqui, né? Que agora eu vou me exibir, porque eu ganhei essa Bíblia aqui também. E aí eu queria que você contasse, Maria Olinda, o que são essas Bíblias e como é que você faz esse trabalho ainda maravilhoso. Essas Bíblias eu comecei em 2011, bordando para minha turminha, com o nome deles, né? Daí fiquei com dó que tinha umas catequeses aí no interior, que gente bem simples. Falei, vou bordar também. Peguei o nome deles, depois no fim acabei bordando para todos. Daí nós fazemos a campanha, compramos a Bíblia. Eles ganham, não que os pais não pudessem dar, mas eles ficam felizes de ganhar. Porque, sabe, nós gostamos mesmo de ganhar, né? E daí eu bordei. Eu acho que já bordei mais de 1.500 Bíblias. Porque teve um ano que foi 125. A primeira etapa, quando ia receber a Bíblia, na minha época de coordenadora, eles arrumavam os padrinhos da Bíblia. Mas tinha que ser da segunda etapa em diante. E a mãe precisava de ver a alegria daqueles que eram convidados para ser padrinho. Então, eles entravam com a Bíblia para depois entregar para o seu afilhado. Era bem solene a entrega. Então, todo mundo ganhava a Bíblia, tanto o que podia comprar como aquele que não. E hoje continua. A coordenadora continua fazendo isso, sabe? A gente não ganha da paróquia de jeito nenhum, então a gente faz a campanha, faz venda de pizza, venda de queijo, de pão de queijo, e fazemos assim, sabe? Só que agora, como para mim bordar eu demoro muito a mão, está mais difícil, elas começaram a mandar bordar a máquina. Já faz 2 anos que borda a máquina. Só o nome que é a mão, né? É. Por exemplo, assim, Bíblia do, daí não borda sagrado, não. Para ficar menos, Bíblia do, daí borda o nome do aluno. Então é isso, tá? Se vocês observaram também, a gente já tinha o rito de entrega da Bíblia antes mesmo dele surgir na nossa diocese. Já por iniciativa própria da catequista, da coordenadora, mostrando para a gente que a gente pode inovar e sempre. O vento aqui deixa os nossos cabelos todos emaranhados aqui. E outra coisa que você me contou uns tempos atrás, que eu achei muito interessante, o trabalho que você fazia nas escolas de divulgação da catequese. Você pode partilhar isso conosco também? Então, Virgínia, a gente sabe que nem fala na igreja, vem fazer a inscrição dos filhos para catequese. Mas, meu Deus, tem crianças que nem os pais sabem o que é catequese. Então eu falei, não, esses aí que nós temos que visitar, temos que catar para nós. Porque aquele que o pai e a mãe vem, faz sozinho a inscrição, aquele já também tem um pouquinho de catequese em casa. Então eu ia nas escolas e dizia assim, perguntava conforme essa religião, quem era evangélico, então perguntava qual era qual era a igreja, perguntava se ia para a escola dominical, que eles têm, né? E daí eu falava que eles deveriam ir. Você vai? Não, não vou. Então tem que ir, porque só o gatinho, o cachorrinho, que não vai. Depois, por último, lógico, os católicos. Perguntava quem era católico, ficasse de pé, quem estava na catequese.
Então eles com muito entusiasmo falavam quem era e tal. E tinha muitos que não. Porque, então, vamos ver. Eu chamava do lado, tomava nota do nome, da idade, do nome da mãe, porque eu ia falar com a mãe, que eu acho mais fácil, a mãe tem mais compromisso com os filhos. E daí telefonava para a mãe, convidava para ela vir fazer a matrícula. A gente conversava, fazia a inscrição da criança, colocava na turma certa, no horário, conforme esse estudo, né? Estudo de manhã, faz catequese de tarde, estudo de tarde, faz de manhã. E assim foi, gente. Muitos anos nós fizemos assim. E daí, assim, a gente via com satisfação, porque às vezes fazia uma turma só daqueles novos. Daí a gente arrumava uma catequista bem experiente, a gente também dava atendimento, né? Agora, falar em emoção, também tenho que contar uma coisinha para vocês. Todo Natal eu dou livro a Viver a Palavra para meus filhos, netos. E o ano atrasado eu resolvi diferente. Dei um terço, né, o terço dos homens. Porque para as mulheres dei o livro e para a folhinha do Sagrado Coração de Jesus e para os homens o terço. E pedi que gostaria de vê-los usando o terço. Daí teve uma apresentação em São Paulo dos postos Ipiranga e o meu filho foi com o meu neto. E o Daniel desceu do palco cantando. Meu neto, minha nora aproveitou e filmou. Meu neto ficou tão emocionado que ele cantava para Nossa Senhora, ele tirou do bolso o terço dele e ofereceu para Daniel. Fiquei tão feliz de saber que ele valorizou tanto aquele terço. Daí ele chegou e disse, mãe, vó, me desculpa, mas eu dei o meu terço, eu tive aquela vontade de dar. Falei, obrigado, meu filho, você provou para a vó que você está usando o terço. Daí peguei, dei o outro, né? Só que eles ganharam tudo preto. E daí ganhou um marronzinho. Daí minha nora disse, bom, agora vocês vão parar de brigar por causa do terço, porque cada um tem a sua cor. Então, tudo isso são experiências de mãe que enchem o coração da gente. Ai, eu não queria parar essa conversa nunca mais, mas tem que dar uma paradinha de vez em quando. Mariana, aproveita esse momento também e dá uma mensagem para incentivar os catequistas, para motivar os catequistas. Eu estou assim, embasbacada, como é que a gente pode ter em tanta experiência, em tanta idade, ainda tanta inovação. Eu acredito que você também tem muita inovação pela frente para nos apresentar. Então, Virgínia, como nós já conversamos em outras ocasiões, nós sempre, junto com os encontros de catequese, nós trabalhamos com a coordenação da catedral, né, que é onde eu participo, no que diz respeito à formação das catequistas principiantes, as que estão iniciando. Nós ficamos muito preocupados, às vezes, porque essas catequistas elas chegam pelo entusiasmo do convite, infelizmente algumas até buscando um certo glamour, né, um destaque, e esquecem que o importante é o conteúdo que elas irão apresentar para os seus catequizandos. E não é por má fé, não. Às vezes, né, não dão porque não receberam. Fizeram uma catequese, às vezes, capenga, não tiveram oportunidades. E muitas delas, nos encontros nossos de formação, elas realmente se dedicaram, elas mostraram interesse. E como a gente teve o privilégio, que eu digo que é um privilégio, de receber tanta formação, que nos meus tempos, né, de Curitiba mesmo, nós participávamos de formação com celebridades, vamos assim dizer, né? A gente fazia ótimos encontros bíblicos, a gente teve a felicidade também de visitar a Terra Santa, ir para o Egito. Essas ocasiões nos dão, assim, uma bagagem, tá? Uma credibilidade na hora de transmitir. E você vê a sede de conhecimento dessas nossas queridas catequistas, né? Elas anseiam por conhecimento, elas também querem aprender. Então a gente tem tido essa preocupação, estamos sempre
tentando inovar dentro daquelas nossas condições ali, né? Fazendo assim um homemade, feito em casa, coisas pequenas, mas sempre buscando esse aprofundamento. Que delícia ouvir isso. Então, no próximo dia 31, as duas serão instituídas ministras da catequese. Eu também vou ser instituída ministra da catequese, junto com mais 188 catequistas que foram escolhidas em todas as paróquias da diocese. E os critérios estabelecidos pela Igreja, pelo próprio Papa Francisco, através do motu próprio, Antiquum Ministério, depois pela Conferência dos Bispos aqui no Brasil, mesmo as pessoas com bastante experiência precisavam de uma formação específica com temas específicos, e essas duas estudaram tanto quanto os outros 188 catequistas. Estudamos, nos preparamos, estamos nos preparando espiritualmente, para que esse sim dado a Deus seja ainda um compromisso muito grande. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas se não contei, vou fazer isso aqui em primeira mão, ao vivo e a cores. Quando o primeiro grupo que seria instituído ministro da catequese aqui no Brasil foi na Conferência dos Bispos do ano passado, lá em Aparecida, então cada regional deveria indicar um catequista para que representasse o seu regional. E o Regional Sul 2 optou por fazer um sorteio entre os catequistas de cada diocese. Somos 18 catequistas aqui, e que então cada diocese indicasse um catequista para que representasse a sua diocese nesse sorteio. Quem acabou vencendo o sorteio foi a Diocese de Umuarama, então quem nos representou foi a catequista lá da Diocese de Umuarama. Mas quando nós fomos fazer a escolha aqui da nossa diocese, a escolha recaiu sobre essa pessoa aqui, que tinha recentemente quebrado a perna, que estava com a saúde um pouquinho debilitada naquele momento. Então a gente achou que o mais justo possível fosse exatamente que a própria filha. Então vocês duas foram as representantes nossas dentro do regional, como os catequistas que primeiro mereciam o ministério do catequista. E, gente, o ministério não é um privilégio, o ministério é um compromisso que a gente assume com a igreja. Um compromisso de ser catequista com determinado tempo e um compromisso de estudar, de se preparar para ser catequista. Eu não preciso dizer nada, porque vocês viram o que foi isso daqui, o que é isso daqui enquanto testemunho de catequese. Então, que esse testemunho continue nos enchendo de energia. Agora, eu vou pedir também para que vocês deixem sua mensagem final aqui para esse grupo bonito. Depois a gente continua gravando mais coisas para deixar no arquivo. Minha mensagem é o seguinte, que realmente a gente não fique na pastoral do banco. Vamos ingressar e vamos convidar nossos catequizando, que eles devem participar de um grupo, que a gente só cresce junto e que ninguém não pode dizer que não tem nada para dar. E quanto a incentivar bem que sejam catequistas, eu, graças a Deus, tenho bastante catequizandos que hoje são catequistas. Preciso até contar o que aconteceu com a minha funcionária. Ela veio trabalhou 16 anos comigo, não era casada na igreja, não era crismada, eu preparei, ela se crismou, casou na igreja e tal. Quando meu marido ficou bem ruim, que foi para o hospital aqui, disseram que ele tinha que ir para Londrina. Meu Deus, eu fiquei tão desnorteada, uma chuva, meus filhos daqui não estavam, a Mariana chegando de Apucarana, o outro filho chegando de Maringá, aquele desespero. Não consegui lembrar de muita coisa. Ela chegou, ela junto comigo, chegou e disse para mim assim, dona Olinda, não era bom chamar o padre? Gente, bom chamar o padre. Chamei o padre. O padre veio e deu unção para o meu marido. Foi a última que ele recebeu, ainda consciente. Daí eu só fui agradecê-la. Obrigado, do que você fez por mim. Me lembrar dela, disse assim, mas não foi isso que a minha catequista ensinou? Gente, então vamos ensinar nossos catequizando. Fica gravado, sim. Fica na cabeça. Amém.
Bom, seria muitas coisas para se dizer, né? Porque a gente gostaria de transmitir toda a felicidade, toda a alegria, todas as bênçãos que se recebe ao transmitir a palavra. A gente chega a ficar emocionado. Mas a recompensa já vem aqui, em vida, não precisamos nem esperar. Toda vez que a gente vê uma ex-catequista sendo catequista, todas as vezes que, como aconteceu nesse final de semana, eu vejo um ex-catequizando que tinha dificuldade para a leitura, ele proclamando a palavra. Então, são momentos assim que a gente fala, o céu é aqui, a gente se sente recompensada aqui mesmo. Vale a pena, vale a pena. Olha, muita emoção aqui hoje. Eu quero agradecer as duas por todo esse tempo de dedicação à catequese da Diocese de Apucarana. Quero agradecer especialmente a você por ter me catequizado também. Foram muitos momentos lá no cursilho em que eu tive catequese com você. Muito obrigada por ter sido minha parceira no curso de teologia, também por ter me ensinado muita coisa, partilhado muita coisa com a gente aqui, mas principalmente por ter partilhado com toda a Diocese de Apucarana todo o seu amor pelo reino de Deus, todo o amor que essas duas têm por anunciar Jesus Cristo através do ministério da catequese.